Você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, e nos encontramos nesse momento para a nossa leitura orante, a nossa Lexio Divina. Seja muito bem-vindo. Lembro que nós só podemos estar com você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Desde já agradeço a você que é membro da família dos devotos e te convido a, com fidelidade, nos ajudar a manter este caminho de catequese e de evangelização. Catequese porque é o caminho progressivo de aprofundamento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e da fé. E evangelizador porque precisamos anunciar o Senhor a todas as pessoas. E isso é uma missão para todo batizado, toda batizada. Peço que você já abra na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Imediatamente já procure. É Marcos, capítulo 7. Os versículos que nós vamos ler têm esse seguinte corte. Se quiser um papelzinho para anotar, vai ficar mais fácil. Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 8, depois do 14 ao 15, e pulamos do 21 até o 23. Então, Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, pulamos, vamos lá para o 14 e lemos o 15, pulamos e vamos para o 21 e 23. Por que desse corte? Porque existem alguns pontos nesses versículos que não são essenciais no núcleo do que o Evangelho vai dizer. Então, convido você a fazer a localização na sua Bíblia de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Lembro que a leitura orante da tradição da igreja ela é composta por basicamente 4 passos. Primeiro, ler o texto. Lemos o texto, deixamos com que o texto seja muito bem entendido por nós. Não vamos já no texto com as nossas ideias para falarmos o que queremos, não. Vamos ler com atenção o texto bíblico. Segundo, o que me chama a atenção nesse texto? O que ele me desperta, me inquieta? Terceiro, o que esse texto me ajuda a pedir, a falar com Deus? E o outro ponto, como eu vou colocar esse texto bíblico na minha vida todos os dias? Por isso, então, nós temos, ao longo de cada um desses passos, nós temos um desenvolvimento que aos pouquinhos, intuitivamente, nós vamos viver. Quem já está conosco há mais tempo, consegue fazer isso com facilidade. Então, juntos, celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No nosso silêncio, fechemos os nossos olhos e peçamos que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, recebido no dia do nosso batismo, que Ele nos ilumine, que Ele abra nossa mente, aguce os nossos ouvidos, aqueça o nosso coração, fortaleça nossos braços, nossas pernas, a fim de que possamos caminhar com fidelidade, seguindo o Senhor, que possamos entender a Sua palavra. No seu silêncio, com os olhos fechados, peça: vem, ajuda-me, ó Espírito de Deus, ilumina minha mente, abra o meu coração. Vem, ó Espírito da verdade, Consolador, advogado nosso, aquele que nos orienta. Ajuda-nos a entender a vontade do Pai, a recordar com fidelidade todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira coisa, você já está com a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23. Vocês que aqui estão, se quiserem se sentar, podem se sentar. Fiquem à vontade. Nós vamos, em primeiro lugar, escutar o Evangelho. Então fique tranquilo, pegue a sua Bíblia, mas por hora não leia, só escute. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, nesse momento, o que eu vou pedir para você fazer? Pegar a sua Bíblia e ler esse trecho em silêncio. Só você. E à medida com que você ler, busque imaginar essa cena. Coloque-a na sua cabeça. Traga para dentro de você. Ok? Então, primeira coisa, fundamental, ler silenciosamente o texto. Vamos lá? Nesse próximo passo, peço que você feche seus olhos e se imagine nessa cena. Eu vou ler novamente com calma e a última vez antes de darmos o próximo passo. De olhos fechados, se imagine nessa cena.
Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Tendo lido o texto, eu te pergunto, o que te chamou a atenção nesse texto? Qual é a frase, o versículo, a expressão que te chamou a atenção? Volte a ele, leia, veja o que está ao redor. Leia o versículo mais de uma vez. Por que ela te chamou tanto a atenção? Logo depois, nós vamos para um passo importante. Mas, por ora, revisite o versículo que te chamou mais a atenção. Procure sair daquilo que é comum. Bom, agora, nesse momento, como nós não estamos juntos, eu vou trazer várias informações importantes que vão ajudar você a identificar qual é o trecho, o que esse trecho que te chama mais atenção pode indicar, pode iluminar a vida. Vejamos. Os fariseus e mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Bom, estes homens, fariseus e mestres da lei, são homens que cuidam do culto e entendem muito da Escritura. Saem de Jerusalém e vão encontrar Jesus. E a pergunta que eles fazem não é sem sentido. Por que alguns dos seus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Qual é a tradição dos antigos a que eles se referem? Lavar as mãos antes das refeições. O porquê disso? Entendamos. Com o passar do tempo, o povo de Deus percebeu que a falta de higiene transmite doenças.
O cuidado que uma pessoa precisa ter com sua saúde corresponde também ao cuidado que ela tem com as outras pessoas. Por isso que o costume que foi instaurado de higiene tinha como objetivo resguardar o bem de todo o povo de Deus, de toda a comunidade judaica. Por isso, lavavam as mãos antes das refeições e, claro, quando saíam nas praças, tinham contato com todo tipo de pessoas e com todo tipo de circunstâncias. Ao chegarem dentro de casa, banhavam-se. É um costume importante para resguardar a saúde. Mas vejam, eles perguntam a Jesus o porquê os seus discípulos, não estão lavando as mãos e não estão seguindo esses costumes, como se eles fossem realmente fundamentais. E o são, mas não são mais fundamentais do que aquilo que é necessário tomarmos também de atenção e de cuidado para higienizar o interior. Ora, quando ele cita Isaías, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ele está fazendo uma referência muito importante eles estão preocupados com práticas exteriores, mas estão se esquecendo de olhar aquilo que é importante ter dentro de si. A fidelidade à Escritura, a fidelidade ao culto precisa estar muito bem tratado também dentro de nós. Bem profetizou Isaías: hipócritas, sem juízo, sem crítica alguma, vocês me honram com os lábios, mas esquecem que o coração de vocês está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ora, a partir do momento que lavar a mão ou tomar o banho se torna mais importante do que aquilo que eu vivo, aquilo que eu carrego dentro de mim e que de dentro de mim sai, alguma coisa está errada. Para ficar mais prático e fácil de entender, eu posso ser uma pessoa que me paramento com todos os adereços religiosos e faço gestos de maldade, desconsideração, violência e desrespeito. É por isso que Jesus vai dizer: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Vocês se esqueceram do fundamental. Entenda, não que seja justificável a falta de zelo com a higiene e a falta de cuidado com outros. Não é justificável. É preciso mantê-la. Mas essas práticas precisam também ter como alicerce algo que é o compromisso com aquele e aquela com os quais eu passo a história e vivo. Jesus então chama a multidão e diz: escutai todos e compreendei. Primeira coisa, o verbo escutar na Escritura é mais do que simplesmente prestar atenção. Escutar significa ouvir, entender e viver, comprometer-se em viver. Uma vez entendido, assumido o passo que precisa ser dado. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E aqui liga-se uma coisa fundamental. Porque aquilo que nós fazemos tem uma raiz dentro da gente. O modo com que uma resposta agressiva sai de dentro de nós é porque dentro de nós a agressividade também está crescendo. É por isso que Jesus vai dizer: pois é de dentro do coração humano, do lugar mais profundo, mais íntimo do ser humano que sai aquilo que é a má intenção, a imoralidade, o roubo, o assassínio e por aí vai. Percebam,
Do mesmo modo com que a minha higiene pode trazer uma doença ou um mal para os com quem eu convivo, a mesma forma com que eu guardo, deixo sair de dentro de mim, guardo dentro de mim e deixo sair de dentro de mim aquilo que não é condizente com a dignidade humana, condizente com o Evangelho, aquilo que não é bom, contamina o que está ao nosso redor. A corrupção de alguns prejudica a tantos outros. A violência de alguns prejudica a tantos outros. A fofoca de alguns difama a tantos outros. O uso das pessoas como objeto está justamente alicerçado no simples desejo de satisfazer-se. Ignora-se a importância das outras pessoas. A calúnia, a inveja, a falta de juízo, as ambições desmedidas, as maldades, as fraudes, a devassidão, a imoralidade, o roubo, o assassínio e as más intenções, todas elas, da mesma forma como um vírus que pode sair de uma pessoa ou passar de uma pessoa para outra, ele faz um estrago. Da mesma forma, aquilo que eu deixo sair de dentro de mim como uma coisa ruim também faz mal às outras pessoas. É por isso que Jesus está olhando para esses homens e para muitos daquele tempo, e é importante nós termos atenção também se nós não nos encaixamos nisso, que é, nós podemos tomar cuidado com o que tocamos, com quem convivemos, mas se nós não tivermos cuidado com aquilo que deixamos sair de dentro de nós, nós corremos o risco de fazer um estrago tão grande, seja como o Covid, seja como a malária, que faz tanto mal, ou tantas outras doenças. Da mesma forma com que o Covid, ou mesmo a malária, ou qualquer outra doença que passa de cada um de nós para os outros pode fazer o mal, aquilo que nós deixamos sair de dentro de nós também pode fazer mal às outras pessoas. Assim, então, eu lhe peço agora, te faço um convite, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que despertou e aguçou a sua atenção, o que essa coisa, esse versículo te leva a dizer a Deus? Agora nós vamos para o outro passo, que é, a partir do texto bíblico, eu vou rezar a Deus. Vou pedir a Deus, vou agradecer. Então, dentro do seu coração, o que você quer pedir a Deus? O que você quer falar a Deus a partir desse texto? Eu te peço licença para fazer também a minha oração, como se fosse a nossa, de todos nós. Senhor, o cuidado com a higiene, com as coisas, é fundamental. Mas é necessário também que nós tenhamos o cuidado com aquilo que nós guardamos e carregamos dentro de nós. Nem tudo aquilo que carregamos e deixamos sair de dentro de nós é bom. E da mesma forma com que uma doença que podemos passar de uma pessoa para outra, essas maldades ou coisas ruins que marcam a impureza que trazemos dentro de nós, pode fazer grande diferença na vida dos outros. Te pedimos que, pelo dom do seu Espírito, nos ajude a cuidar daquilo que cultivamos no nosso interior, no nosso coração, no lugar mais íntimo de nós. E assim possamos cuidar do fundamental, que é vivendo a tua palavra como teus filhos comprometidos com o bem, deixar com que somente esse mesmo bem cresça e saia de dentro de nós. Te pedimos isso, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Juntos rezemos.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o convite agora, que é o último passo da nossa leitura orante. Como eu vou colocar em prática esse texto bíblico nos meus dias e na minha vida? Até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Como eu vou colocar esse texto bíblico vivo, pulsante, no meu dia a dia? O que eu preciso observar para que a palavra, essa palavra de Marcos capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 a 15, 21 a 23, se faça presente no meu dia a dia? Pense nisso. E no mais, que Deus abençoe e guarde a vocês que aqui estão, que Deus abençoe e proteja, e que todos nós possamos, com fidelidade, da mesma forma com que cuidamos do que está fora de nós, olhar pelo que nós estamos cuidando no nosso interior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.